Abra a tua Bíblia no livro de João, capítulo 9. Só mantenha João 9 aberto e depois nós vamos ler. Eu queria que você estivesse atento àquilo que o Espírito vai compartilhar conosco. Eu disse ontem que tudo aquilo que a gente não compreende, a gente é roubado. A igreja é roubada a igreja é roubada de várias maneiras, porque ela não compreende o lugar dela. É muito importante quando nós conhecemos o nosso lugar e nos apropriamos deste lugar. A nossa guerra contra o nosso adversário, ela não é uma guerra sobre quem vai vencer. É uma guerra posicional. Não é uma guerra sobre quem vai vencer, porque ele foi vencido. Você pode dizer amém por isso? Nós não estamos vendo quem vai vencer. Ele venceu. João capítulo 9. Jesus venceu e ele é a minha vitória, ele é a sua vitória. Entenda uma coisa. Jesus não precisava vencer nada por ele, porque ele não era perdedor em nada. Ele não precisava vencer o pecado, porque ele não tinha pecado. E ele se tornou pecado em nosso lugar. Ele não precisava levar a doença, porque ele não tinha doença. Ele venceu a doença em nosso lugar. Então não há nada que ele tenha feito por si mesmo. Tira para mim daqui, Wilson. Não tem nada que ele tenha feito por si mesmo. Tudo que ele fez por mim e por você. Amém? Tudo que ele fez por você. Ele não tinha problema algum e ele morreu no nosso lugar. Amém? A cruz, a morte e ressurreição é a grandeza do Evangelho, porque na morte ele se tornou como nós. E na ressurreição nós nos tornamos como ele. Amém? Essa é a verdade do Evangelho. A maneira como nós pensamos determina as nossas ações. Eu já disse isso aqui algumas vezes. Pensamento, ações, hábito, caráter. Pensamento gera ações, ações repetitivas gera hábitos, hábitos gera caráter e caráter determina quem eu sou. Tudo começa com um pensamento gera uma ação repetida se torna um hábito e um hábito se torna caráter e caráter define quem eu sou. Caráter vem de característica, soma total de tudo aquilo que eu vivi, presenciei, fez você ser aquilo que você é hoje. Então, a maneira como nós pensamos acerca de Deus, não muda Deus, mas muda Deus em relação a nós. Não muda Deus na essência do que Ele é, mas muda a maneira como nós enxergamos Ele. Por exemplo, alguém que foi abandonado por um pai, pelo seu pai biológico, melhor dizendo, em algum momento ele vai achar que Deus o abandonou, porque a figura que ele tem é de um abandono de um pai. Eu estava pregando num lugar esses dias, e após terminar o culto, um rapaz, professor, assim, formado, nível superior, me procurou, falou: pastor, eu gostaria de falar com você um pouquinho. E eu falei: pois não. E ele me disse: o senhor pregou tudo isso daí, eu queria dizer para o senhor que eu amo Jesus, mas eu não amo Deus. Falei: uau, você conseguiu separar o inseparável? Ele falou: para mim, Deus é um louco, que criou uma árvore no jardim para que o homem comesse, para que depois ele morresse, depois ele mandasse o filho dele morresse por nós, para que ele fosse adorado. Falei: você não entendeu nada. Eu falei: antes de nós conversarmos, antes de eu te dar uma resposta, deixa eu perguntar uma coisa para você. Você teve problema com seu pai, né? Ele falou: eu fui abandonado pelo meu pai quando eu tinha 10 anos. Eu falei: eu já deduzi. Eu falei para ele: vocês não tem como separar Deus, Pai, do Filho. Você não tem como separar o Filho do Espírito. Eles são. Deus não terceirizou a cruz do Calvário. Ele estava na pessoa de Jesus na cruz do Calvário. Você está entendendo? Se Deus não coloca aquela árvore no jardim, Deus era um manipulador. Você está entendendo? Nós só temos um lugar para honra quando preparamos um ambiente para desonra. Onde não há um ambiente para desonra, não sabe quem honra. Você está entendendo isso? Então Deus deixou lá. Mas ele sabia, mas a decisão era sua. Deus não criou marionetes. Se nós não tivéssemos livre-arbítrios, nós seríamos manipulados por Deus e nós não teríamos opção. Você está aqui porque você quis estar aqui.
Amém? Deus não obrigou você a estar aqui. Então, a maneira como nós pensamos, escute, queridos, é muito importante a maneira como nós pensamos. Porque uma coisa é a nossa condição espiritual, outra coisa é a maneira como nós pensamos acerca da nossa condição. Quando não pensamos, nós andamos no automático. Quem não pensa, anda no automático. Entendeu? E pratica sempre as mesmas coisas. Quando você não pensa, você vai fazer o que você faz sempre. Tem coisa que a gente não faz porque é higiênico, meu irmão. Tem coisa que a gente faz porque é hábito. Você acorda de manhã e fala assim, eu estou com mau hálito, vou escovar os dentes. Não, você não fala isso. Ainda que você está com mau hálito, você tem que escovar os dentes. Mas você não pensa, estou indo escovar os dentes porque eu estou com mau hálito. Vou escovar os dentes porque é bom para limpar os dentes, tira todas as coisas sujeiras. É assim que você pensa, não? Não, você não pensa assim. Você vai lá, levanta, vai escovar os dentes, é hábito. Agora, isso traz todos esses resultados, não é isso? Nós logo escovar os dentes por causa das cáries, por causa do não sei do quê. Não, são hábitos que a gente vai desenvolvendo e a gente desenvolve o hábito sem pensar no resultado. Ou seja, a gente foi programado para isso. A gente foi programado para fazer certas coisas. Por exemplo, você dorme do mesmo lado da cama toda noite. Os casais são assim, sim ou não? Por que aquele lado é melhor? Já pensou em alguma vez em mudar? Não. Você nunca pensou em mudar, porque é automático. Eu também durmo no mesmo lado. Tem um lado da minha cama que é meu, aquele lado é meu. A gente é previsível, irmãos. O caminho que você vem para cá, você faz ele sempre. É o mesmo caminho. É ou não é? A pizzaria que você pede pizza é a mesma, quase sempre que você come lá. Porque para você aquela é melhor. Você nunca experimentou de outra, mas aquela é a melhor. Por quê? Porque a gente tem problema em pensar, a gente tem problema em desenvolver um entendimento novo. O novo nos incomoda. A mente não gosta de algo novo, ela gosta do mesmo. Você está entendendo? O mesmo, eu não quero pensar. Então a gente anda no automático, nós somos assim, previsíveis. Então, quando nós queremos chegar a um lugar novo, aí nós vamos precisar pensar. Quando nós queremos chegar em um novo lugar, a gente precisa pensar. Senão a gente vai parar no lugar de antigamente. Eu quero mudar, você vai precisar muito mais do que essa palavra. Você vai precisar de atitude. Você vai ter que pensar todos os dias. Primeiro, pensar o que não fazer. Ou o que você está acostumado a fazer. Começar a pensar o que eu vou fazer. O dia tem 24 horas para todo mundo. Agora cada um decide o que faz com as 24 horas dela. Você está entendendo isso? Então, queridos, quando pensamos, nós determinamos aonde vamos. Quando nós pensamos, nós determinamos. Eu faço esse caminho aqui, hoje eu vou descer por aqui. Para tirar a mente do conformismo, do comodismo. Criar um caminho novo, pensar de uma forma diferente, se ver além dessa realidade. Como você se vê, como você se enxerga. Quais são as suas crenças? As suas crenças, elas servem como mudança na sua vida. Qual é a realidade das suas crenças? Eu não estou falando do católico, eu estou falando de nós cristãos. Qual é a crença que nós temos sobre Deus? Deus é real. O que é que Jesus fez por nós? Presta atenção, querido, que eu estou já entrando no assunto. Um homem, uma mulher que pensa como pecador, sempre terá ações pecaminosas. Um homem e uma mulher que pensa como pecador. Esses dias eu estava ouvindo uma canção no carro, no pendrive da minha esposa, no carro dela. Estava eu, minha esposa e minha filha. E aí estava ouvindo uma canção dizendo que pecar é o que eu faço de melhor. Eu falei, que troço que é isso daí que vocês estão ouvindo? Como é que pecar é o que eu faço de melhor? Parece que é romântica a música, parece que é boa a música. Eu gosto até desse grupo que estava cantando. Mas essa música, eu falei, isso daí não é bíblico, irmão. Eu não sou profissional do pecado, irmão. Eu era. Mas quando eu fico falando assim, irmãos, o homem é pecador, o que é que um pecador faz? Vamos? Peca, ué. O que é que um homem falho faz? Falha. Pastor, você vai dizer que a gente nem peca e nem falha. Eu não disse isso. Agora presta atenção, eu errei com o Valdemar. Eu falo, Valdemar, perdão, é que o homem é falho. Eu não estou me arrependendo, eu estou justificando. Sabe por que eu fiz isso? Porque eu falho. Agora eu estou falando que eu não falho? Não, eu não estou falando que eu não falho. Eu estou falando que eu não justifico a falha como essência na minha vida, mas como atitude. Se eu ficar aqui naquele irmão, quantos pecadores nós temos aqui? A gente levanta a mão. Então vamos pecar todo mundo, porque tudo que a gente sabe fazer é pecar.
Porque nós pensamos como pecador. Você já parou para pensar, ou já parou para pensar que deveria pensar que você é santo? Hã? Esse dia eu estava falando com alguém, eu falei que essa questão de batalha espiritual, ela é muito complexa, né? Eu falei, gente, eu entendo tudo de batalha espiritual. A pessoa falou, entende não? Eu falei, entendo. Você quer ver uma coisa? Eu falei, você já viu uma casa de rico pegar fogo por causa da instalação da gambiarra? Ele falou, nunca vi. Eu falei, isso é demônio de pobre. Rico não tem esse demônio. Você está vendo como é que eu entendo de batalha espiritual? Eu falei, você já viu alguém entrar na casa do pobre, sequestrar ele e falar, está todo mundo preso lá dentro? Já viu alguma coisa? Isso é demônio de rico, não é de pobre. Você está vendo? Você já viu pobre com problema de sair na rua por causa de segurança, porque ser sequestrado? Não, isso é problema de rico, demônio de rico, não é de pobre. Você está entendendo como é que eu entendo? É assim, irmão. Só você olhar e falar, isso aqui acontece aqui, isso aqui não acontece aqui. São entendimentos, são mentalidades que nunca vai... Irmão, o cara entrou no barraco, sequestrou ele lá dentro, está vindo a polícia, está vendo o que é que vão fazer com ele. São mentalidades, são entendimentos, o diabo age. O que eu quero dizer é que tanto o pobre tem problema, quanto o rico tem. O que vai fazer a diferença é a mentalidade. A maneira como nós pensamos. Se nós definimos a nossa natureza sobre pecador, é isso que nós vamos fazer sempre, pecar. Porque o que o pecador faz de melhor? Ele peca, ué. Por que você pecou? Porque a gente peca. A gente precisa diferenciar, querido, o que é pecador e o que é pecado. Talvez a gente vai apertar um pouquinho hoje, mas é importante isso. Tá? A gente precisa diferenciar o que é pecado e o que é pecador. Presta atenção. Todo pecador peca, mas nem todo mundo que peca é pecador. Deu para ajudar ou não? Todo pecador peca, mas nem todo mundo que peca é pecador. Pastor, é a mesma coisa indo e voltando. Calma, nós vamos chegar lá. Presta atenção. Pecador tem a ver com natureza. Pecado tem a ver com errar o alvo. A palavra pecar significa errar o alvo, no original. A palavra pecador tem a ver com natureza. Então, a partir desse momento, nós estamos separando o que é pecador do que é de pecado. Aí eu vou voltar à frase. Todo pecador peca, mas nem todo mundo que peca é pecador. Pecador é questão de natureza. Pecado é errar o alvo. Todo pecador peca, mas nem todo mundo que peca é pecador. Agora eu vou traduzir em miúdo. Todo pecador erra o alvo, mas nem todo mundo que erra o alvo tem a natureza do pecado. João capítulo 9. Eu às vezes, quando eu começo essa mensagem no lugar, esse dia eu preguei ela em São Luís, do Montes Belo, eu perguntei quantos pecadores nós estamos aqui. Todo mundo levantou a mão. Aí eu falei, então vamos ver se a gente é pecador. João capítulo 9, versículo 31. Que a gente gosta dessas frases, né? Eu comecei a pensar sobre isso um dia que uma das nossas pastoras abriu o culto, lá na nossa igreja. Ela abriu o culto e falou, irmãos, nós somos pecadores e tal, e não sei o quê. E quando terminou o culto, eu falei para ela, você é pecadora? Ela falou, todos nós somos. Eu falei, eu não. Ela falou, como não, pastor? Eu falei, olha para João capítulo 9, verso 31. Acharam aí, não? Diz assim, sabemos que Deus não atende, ouve quem? Deus ouve você, não? Ouve ou não? Mas você é pecador? Só um versículo, gente, vocês já estão travados. Eu só comecei, ué. Deus ouve pecador, gente? Deus te ouve? Então você é pecador? Se nós dissermos que nós somos pecadores, Deus não ouve a gente, porque a gente está orando, nós estamos falando para o vento. Não está acontecendo nada. Porque a gente acha bonito falar que a gente é pecador. Agora, eu disse em algum momento que a gente não peca? Não. Calma lá, a gente vai chegar lá. Você está entendendo isso, queridos? Se você diz que é pecador, Deus não te ouve, porque Deus não ouve pecador.
João 9,31 diz isso. Vamos dar outro texto para isso, vamos lá. Isaías 59, vamos lá para Isaías. Irmão, tem coisa que a gente acha bonito falar, mas não é verdade. Isaías 59, versículo 1. O que é que Jesus veio fazer na cruz do Calvário para a gente? Veio transformar a gente num pecador melhor. Foi, ele veio para melhorar. Porque se a gente está aqui dentro, todo mundo dizendo assim, olha, sou um pecador, Jesus, o que o capeta fez foi tão violento, que o que Jesus fez foi só dar uma dipirona, baixar a febre, entendeu? Ele deu uma dipirona, deu uma coisa, baixou a febre, e a gente ficou melhorzinho. Ou seja, o evangelho virou uma plástica. Ele melhora, né? O evangelho não melhora você, irmão. O que melhora você é plástica. Cuidado que mata, dependendo da plástica que você for fazer. O evangelho é uma cirurgia. É um câncer que estava tomando conta de todo o nosso ser. E Jesus foi lá e arrancou ele pela raiz. E ele venceu a morte, venceu o inferno, venceu todas as coisas no nosso lugar. Caso contrário, nós estamos servindo o Deus errado. É porque se o que o diabo fez é maior, irmão, do que o que Jesus fez, nós estamos do lado errado. Isaías 59, versículo 1. Você tem que pensar, irmãos, Bíblia, quando eu falo que não é questão de inteligência, mas você precisa entender quem você é. Porque se você reconhece que é um pecador, o diabo tem vantagem sobre a tua vida. Vamos lá? Eu sei que vocês estão assustados já. Isaías 59, versículo 1. Eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem surdo o seu ouvido para não poder ouvir. Mas os vossos pecados ou as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus. E os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós para que não vos ouça. Deus te ouve, irmão? Tem certeza disso? O que é que a gente vai fazer agora? Se Deus ouve, eu não sou pecador. Se eu sou pecador, Ele não me ouve. Onde você quer ficar, irmão? Você está entendendo isso? Aí você deve estar lembrando, se você é um estudioso da palavra, João disse, lá em 1 João está dizendo, se dissermos que não temos pecado, sim. Se dissermos que não temos pecado, não que somos pecador. Se dissermos que não temos pecado, somos mentirosos. Nós cometemos pecado, mas isso não é a nossa natureza. Isso não é natureza. Porque a salvação está em 3 tempos: passado, presente, futuro. Nós fomos salvos, estamos sendo salvos e seremos salvos. Fomos salvos espiritualmente, nascemos de novo. Lucas 21, 19, 21. É na vossa perseverança que ganhareis a vossa alma. Estamos sendo salvos e o nosso corpo será glorificado. Então a salvação está em 3 tempos: passado, presente, eu fui, estou e serei salvo. Amém? Espiritualmente nós estamos salvos. É na vossa perseverança, 1 Pedro 1,9, Lucas 21, 19, diz acerca disso. Que é na vossa perseverança que ganhareis a vossa alma. Então eu estou perseverando, está no tempo presente, não no tempo passado. É na vossa perseverança que ganhareis futuro, ganhareis a vossa alma. Então, queridos, cometemos pecado, mas isso não é questão de natureza. Cometer pecado e não ser pecador significa que nós erramos, mas a gente não é mais um profissional do erro. Nós erramos. Por quê? Porque a nossa mente não foi renovada ainda. Mas nós não somos mais profissionais do erro. Deixa eu tentar te explicar isso de uma maneira mais simples. Sobre a questão de natureza, irmãos. Suponhamos que você pega um porquinho, pequenininho, um porquinho. 2, 3 meses. Você leva ele para dentro de casa, dá um banho nele, põe ele no chuveiro, dá um lacinho, põe um lacinho nele, passa um Mont Blanc nele, entendeu? E você deixa ele ali dentro de casa, cheirosinho, bonitinho. A hora que você abrir a porta, o que esse porco vai fazer? Mas ele não tomou banho? Ele não está cheirosinho? Por que ele foi para a lama? A natureza dele é lama. É natural. A palavra natureza vem de natural. É natural. Você deu banho no porquinho, ele ficou bonitinho. Mas ele, quando viu a poça de lama, ele foi atraído, porque a natureza dele puxou ele para aquele lugar. Agora você quer ver uma coisa?
Você já viu uma garça suja? A garça, você pode ver ela em qualquer lugar, ela está branquinha. Como é que ela consegue ficar limpa? Eu não sei, irmãos. Eu também não sei como é que eu consigo ficar limpo diante de Deus. Eu sei que aonde ela está branquinha. Você tem uma natureza de porco ou de garça, irmão? Porque tem gente que não pode ver uma poça que já quer se lambuzar. Deixa eu te contar a história do sapo e do escorpião. Deixa eu te contar. Estava tendo uma enchente numa pequena ilhazinha, numa coisa, enchente, choveu muito, e o escorpião estava ali, ficando ilhado, e a água subindo, e o sapo passando por ali, o escorpião falou para o sapo: seu sapo, me dá uma força, me ajuda. Ele falou: o que você quer? Ele falou: me leva do outro lado. O sapo falou: não, seu escorpião, você é malvado. Você vai me picar e vai me matar. O escorpião falou: senhor sapo, pensa um pouquinho comigo. Eu sei nadar? O sapo falou: não. Se eu te picar, você morreu, eu morro junto. O sapo pensou e disse: o senhor tem razão. Sobe aí. E subiu, irmão, nas costas do sapinho. E o sapinho foi nadando. Quando chegou no meio, o escorpião ferrou ele. E aí, o sapo começou a afundar e disse: seu escorpião, você prometeu para mim que não ia me ferroar. O escorpião, chorando, disse: eu sei, me perdoa, mas é minha natureza. Tipo assim, nós vamos morrer nós dois agora, mas a minha natureza me faz fazer isso. Você está entendendo? Tem coisa que faz parte da natureza. E o pecado teve origem no diabo. A Bíblia diz que ele peca desde o início. Vamos pensar, gente. O diabo peca desde o início. Então, irmãos, quem tem a natureza pecaminosa é filho de quem? Vocês estão falando, irmão. Escute, eu não posso ser filho do diabo e ser filho de Deus. Se eu sou filho de Deus, eu não sou filho do diabo. Todo mundo é filho de Deus. Não! João 1,12. Todos quanto receberam deles o poder, o direito de serem feitos filhos de Deus. João 1,12. Só é filho quem reconhece Jesus. Ah, pastor, então só é crente que é filho. Eu disse isso? Não. Só quem crê. Você está entendendo? Todos quanto recebeu, deles o poder de serem feitos filhos. Recebeu quem? Jesus. Irmão, presta atenção. Se eu estou chegando num lugar, irmãos, eu tenho uma mentalidade que eu sou um pecador, manifesto um demônio. O que você acha que eu vou fazer, irmão? Vou mexer com esse trem não, rapaz. Eu sou um pecador. Está entendendo, irmão? Uma maneira que você pensa. Você já tentou montar num cavalo arisco? Eu já tentei, eu já montei. O cavalo, ele tem um negócio assim que eu acho um dos bichos mais inteligentes para mim. Não sei se é porque eu gosto de cavalo. Um dos bichos mais inteligentes. Você chega perto dele assim, se você chegar perto dele e começar com medo, irmão, quando você montar nele, se ele for um animal arisco, ele te derruba. É como se alguém que chegasse perto do animal tinha que mostrar para ele quem é que tem domínio. Se você ficar sobe, não sobe, ele percebe. O capeta é assim, irmão. Ele sabe quem é que tem medo dele. Se você ficar assim, ele fala: isso daí não sobe não, filho. Isso daí não vem não. Por quê? Porque você não sabe quem você é. Você não sabe quem é você em Deus. Irmãos, como eu gostaria que a igreja brasileira entendesse. Nós somos nascidos de novo. E o maligno não toca. Essa é a verdade do Evangelho, irmãos. Vamos continuar aqui. Agora, a nossa natureza foi transformada. Eu vou provar isso daqui a pouco para você. Mas a nossa mente, ainda temos uma mente velha.
Mas a nossa natureza de porco, me permita falar isso, nossa natureza de porco foi transformada pela natureza de garça. Aonde nós passarmos pode ter lama, pecado, mas nós não nos sujamos. Essa é a verdade do Evangelho. O que você acha que Jesus, o que estava na cabeça de Jesus quando ele disse que você é a luz do mundo, irmãos? É fácil ir para o mundo, irmãos? Do jeito que o mundo está? Aí as pessoas dizem assim, nossa, esse político corrupto. Eu falo, é mesmo, irmão? Um tempo atrás um rapaz me mandou um áudio, aqui do interior de Goiás, mandou um áudio. Pastor, eu não entendo o que acontece com a igreja. A gente já não vê mais cura, a gente já não vê mais milagre, a gente já não vê... Irmãos, ele ficou 4 minutos com esse áudio no meu ouvido. Não vê cura, não vê mais libertação, não vê não sei o quê, não vê não sei o quê, a gente não vê mais isso. Eu respondi o áudio para ele, só tenho uma pergunta para fazer. Você faz parte da igreja? Porque a maneira como você fala é como se você não fizesse parte dela. Se você não faz parte da igreja, então a culpa é da igreja. Mas se você faz parte, então a culpa é sua. Porque é fácil falar qual o problema, irmãos. Se eu não faço parte da solução, eu estou inserido no problema. Se não está tendo milagre, entra você para o quarto e vai orar, foi o que eu falei para ele. Que comece em você a mudança. Aí a corrupção na política, eu falei, vocês não entenderam. O que está acontecendo na política é o câncer que veio à tona. Mas a corrupção está desde o pecado, porque a palavra corrupção vem de corromper. E o homem foi corrompido através do pecado. O homem sem Cristo é corrupto por natureza. O homem sem Cristo é maligno por natureza. É que para nós corrupção é roubar dinheiro do povo. Corrupção não é trazer um buquê de flores para a esposa no dia que ela está com raiva. Se isso não é corrupção, irmão, eu não sei mais o que é. Ela está brava comigo, deixa eu levar um presentinho para ela. Isso é propina, irmão. Irmãos, hoje eu estava almoçando no salgão do hotel, e a mãe estava dizendo, come filho, come, senão você não vai ganhar chocolate. Eu falei, olha a propina desde criança. Filho, se você passar de ano, eu vou te dar um celular novo. Aí, o motivo pelo qual ele estuda é ganhar um celular. Não, eu posso te dar um celular, mas não vou dar se você passar de ano. Estudar é obrigação sua. Ei, irmão, nós estamos criando corrupto dentro de casa, não é lá no Brasília, não. A fila do mercado, eu vou lá e entrei na frente, irmão. Isso é o quê, irmãos? É que lá está exposto, né, irmão? Aqui está escondido, né? Passei na frente do outro. Quando eu estou passando na frente do outro, irmão, se eu estou indo para o mesmo lugar, irmãos, o outro, passei na frente do outro, no mesmo trajeto, eu não estou falando se você está na rodovia, ultrapassar, não, irmão, mas você está no mesmo lugar, você foi lá, fez isso na frente do outro. Você está dizendo o quê com aquele irmão? Sabe o que a gente está dizendo? Sou melhor do que você. O que eu tenho que fazer é mais importante que você. Eu não sei nem o que você tem que fazer, mas as minhas coisas é mais importante que você. Por que você acha que você é melhor do que os outros? Você está entendendo, irmão? Onde é que o negócio está? A gente está criando corrupção dentro de casa, irmão. A mulher está com raiva, toma, amor, cartão de crédito, vai lá comprar o que você queria. Hã? Você está com raiva, irmão, nós vamos sentar e vamos conversar. Não vou levar flores hoje. Mas se eu mexer com isso hoje, eu vou ter que dormir na frente da televisão. Dorme na frente da televisão, não tem problema não. Quem compra sexo de uma mulher está comprando de uma prostituta. Amém, irmãos? Você está entendendo isso? Nós não compramos sexo, irmãos. E mulher também não deve oferecer sexo para o marido, porque senão ela está fazendo o papel de prostituta. Se quiser cortar isso depois, pode cortar. Você está entendendo? Isso é a verdade do Evangelho, irmão, não tem que me corromper. O guarda me parou uma vez, olhou, era 110 o radar móvel, eu estava conversando com a minha esposa, passei a 118, irmãos. Ele me parou, olhou o carro, falou, você viu que o senhor passou ali no radar móvel, a 118? Eu falei, não vi não, mãe. Como é que eu vou ver se tivesse visto? Não tinha nem passado. O radar estava escondido, se fosse um fixo, era o móvel. Claro que eu não falei isso para ele, mas se tivesse visto, não tinha passado. Ué. Ele olhou o carro, pediu documento, carteira, e falou, como é que a gente faz?
falei, não entendi. Como é que a gente faz para resolver isso? Eu falei, eu estou errado? Ele falou, tá. Eu falei, então a gente não faz nada. Se eu multo, eu vou embora. Porque se você, eu penso comigo, se você é corrupto, eu não vou alimentar a sua corrupção. Você está entendendo isso, querido? E aí a gente acha, vendeu voto por dentadura, irmão. Por saco de cimento, por banco de igreja, por tinta de igreja. Onde é que está a corrupção, irmão? Irmãos, eu já recebi proposta para ser assessor da minha cidade política. Eu falei, cara, eu não tenho tempo, mas você não vai fazer nada. Eu falei, agora que eu não vou. Eu falei que eu não tenho tempo, você falou que eu não vou fazer nada, eu vou ganhar sem fazer nada? Agora que eu não vou mesmo, ué. Por quê, irmãos? Tem gente que saiu da nossa igreja e falou, eu vou embora disso aqui, vocês são muito certinhos. Até hoje eu não consigo entender essa frase, irmão. Será que queria a gente erradinho? Não, eu nem acho que eu sou certo assim, irmãos. Eu tenho tanta coisa para Jesus tratar. Entendo o que eu estou te falando, a mudança tem que começar em nós, uma mentalidade errada, irmãos. Nós não devemos alimentar a corrupção. Nós não devemos tratar filhos através de propina. Dê tudo que a sua mulher quiser. Dê tudo que ela precisar. Só não dê para ela o que é errado. Escute, o banheiro na sua casa é tão importante quanto a cozinha. Uma casa que só tem cozinha e não tem banheiro, irmão, é terrível. E uma casa que só tem banheiro também não tem cozinha, não adianta. Então, sim, é tão importante quanto não. Está entendendo isso? Eu falo para os meus pastores, deixe que os outros te elogiem, para criticar, deixa comigo. Entendeu? Para elogiar você vai ter muitos, para criticar, deixa que eu faço isso. A gente precisa entender o que é uma mentalidade, o que é uma natureza. A questão é que nós nascemos de novo. Eu vou te mostrar isso já já. Mas a nossa mentalidade é como se nós fôssemos, como nós éramos. Ei, nós fomos libertos. Abra lá, por favor. Colossenses. A gente não sabe o milagre do Evangelho, aleluia. Não sabemos o que é isso. Colossenses 1,13. Eu estava vindo com o irmão que ele foi me buscar. Eu falei para ele, quando a minha filha me pede algo, mesmo que eu tenha o dinheiro, eu falo para ela, vai orar. Aí ela ora, depois eu vou lá e dou o dinheiro e falo para ela, foi Deus que te deu. Para que ela entenda que quem sustenta ela é Deus. Porque se um dia eu for embora, ela não fique desamparada acreditando que quem sustentava ela morreu. Deus é a fonte da nossa vida. Qual das partes, irmão? Eu ensino ela a depender de Deus. Mesmo tendo dinheiro. Filha, vai orar. Esses dias ela deixou o fone de ouvido do iPhone dela na igreja. Sumiu o fone. Ela, eu não acredito. Eu falei, eu também não, irmão. Por que sumiu o fone dentro da igreja? Mas sumiu. E aí ela quer um fone igual era do iPhone. Eu tenho do meu iPhone novinho. O meu fica guardadinho dentro da bolsa. Uma semana, viajei. Pai, meu fone. Eu falei, vai orar, minha filha. Não era falta de dinheiro, irmão. Agora eu estava no aeroporto de Guarulhos, vindo para Goiânia. Dei uma volta lá, achei um fone. Comprei o fone para mim e vou dar o que ela quer, que é meu, para ela novinho. Nem falei para ela, quando chegar, está aqui, filha. Esse é o caminho que eu entendo, que nós temos, que os nossos filhos têm que depender de Deus. Nós precisamos entender. Olha o que o novo nascimento fez com a gente. Colossenses 1,13. Ele quem? Jesus nos libertou. Passado, presente ou futuro? Passado. Nos libertou do império das trevas. E nos transportou
para o reino do Filho do seu amor. Nós estávamos numa prisão, que era o império. Jesus foi lá, abriu a porta, pegou você e transportou você para um reino. Você está em um novo lugar espiritualmente falando. Ainda que nós estamos no mundo, mas espiritualmente, nós estamos assentados com Ele nas regiões celestiais em Cristo. Efésios capítulo 2, versículo 5. Você está entendendo? Nós estamos em um novo lugar. Ele não só abriu a porta da prisão, Ele abriu a porta da prisão, tirou você de lá e colocou em outro lugar. E disse, agora aqui é a sua casa. Por mais que nós tenhamos uma mente velha, uma mente corrompida, mas a nossa natureza foi restabelecida, foi restaurada. Nós somos novo de novo. Você pode dizer amém? Somos novo de novo. Vamos lá, mandar um pouquinho. Queridos, abra aí 2 Coríntios. Você viu que ontem eu quase não abri a Bíblia, né? E hoje a gente está abrindo. Nós falamos muito Bíblia ontem, mas lemos pouca Bíblia. E hoje nós estamos... 2 Coríntios 5, 21. Mantenha aberta aí. 2 Coríntios 5, 21. Mantenha aberta. Presta atenção, queridos. Se você abriu, olhe para mim. Quando foi que o homem, eu e você, o ser humano passou a morrer? Quando que ele se tornou mortal? Quando foi que o homem se tornou um ser mortal? Depois do pecado, ok? Certíssimo. Depois do pecado, o homem se tornou mortal. Estamos de acordo? Amém. Jesus nasceu em pecado? Tinha natureza pecaminosa? Como é que ele ia morrer? Vamos, gente. O homem se tornou mortal, depois, antes do pecado, o homem era imortal. Jesus tinha pecado? Ele ia morrer quando? Agora nós vamos ler. Agora nós vamos ler 2 Coríntios 5, 21. Aquele que não conheceu o pecado, quem foi que não conheceu o pecado? Aquele que não conheceu o pecado, Ele, Deus, o fez pecado por nós, para que nele, em Jesus, fôssemos feitos justiça de Deus. Aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós. Olhe para mim. Jesus morreu 2 vezes. Para ele morrer fisicamente, ele precisava morrer espiritualmente. Se ele não morre espiritualmente, porque o salário do pecado, se ele não morre espiritualmente, ele não morreria fisicamente. Você está entendendo isso, não? Ele tinha que morrer. Quando ele gritou na cruz do Calvário, Elohim, Elohim, lama sabachthani, ele está dizendo, Deus meu, por que me desamparaste? Naquela hora, ele foi separado, ele estava morrendo espiritualmente, porque aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós. E na hora que ele morreu espiritualmente, que ele se tornou pecador, não por ações, mas por assumir o nosso pecado, aí ele podia morrer fisicamente. Sem isso, ele não tinha condições de morrer. Para ir para o inferno, irmãos, precisa ser pecador, ok? Sim ou não? Porque inferno, só quem é pecador. Por que Jesus foi ao inferno? Porque ele se tornou pecador. Ele não só carregou os nossos pecados. Não está errado falar que ele carregou, mas ele se tornou o pecado. Traduzindo, ele se tornou o que eu e você era,
para que nós nos tornássemos como Ele é. Vamos lá mais para a Bíblia, Isaías 53, vamos lá. Tem um pouquinho de paciência comigo. Pastor, o que isso afeta a minha vida? Afeta tudo, para você descobrir quem você é e como você deve pensar. Isaías 53. Aleluia. Isaías 53. Glória a Deus. Louvado seja Deus pela morte e ressurreição de Jesus Cristo. A Jesus toda a honra, toda a glória, todo louvor e toda adoração. Nele vivemos, nos movemos e existimos. Ele é a fonte de toda a vida. Ele é o Senhor das nossas vidas. O único digno de ser adorado, de ser exaltado, é Jesus de Nazaré. Isaías 53, verso 10. Não, eu quero ler um pouco antes. Vamos ler a partir do 3, por favor. Ele era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores e que sabe o que é padecer. E como um de quem os homens escondem o rosto, era desprezado e dele não fizemos caso. Certamente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades, aleluia, e as nossas dores levou sobre si. Nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas Ele foi traspassado pelas nossas transgressões. O que é transgressões, irmãos? Os nossos pecados. Ele foi transpassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz, diga comigo, castigo. Quem foi que derramou o castigo sobre Jesus? Diga, Deus. Quem é que merecia o castigo? Diga eu. Ele pegou todo o castigo que nós merecíamos e colocou sobre Jesus. Então nunca mais diga que Deus está te castigando. Porque o teu castigo foi colocado em Jesus. Diga, Deus é o meu Pai. Ele me ama. Eu me sinto tão bem com isso, cara. Deus está castigando você. Mentira sua, diabo. Deus está deixando você com doença para você aprender. Eu não faria isso nunca com a minha filha. O que Deus faria comigo? Isso é uma mentalidade religiosa, irmão. Ele me ama. Amém? O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele. E sobre as suas pisaduras fomos sarados. Uau! Todos nós andávamos desgarrados. Todos nós andávamos passado. Todos nós andávamos desgarrados como ovelha. Cada um se desviava pelo caminho. Mas o Senhor fez cair sobre Ele a iniquidade de nós todos. Ele pegou, se fosse aqui, ó, Ele pegou todas as nossas iniquidades e colocou sobre Ele. Uau! Isso é lindo, irmãos. Não é só lindo por causa de uma história bonita, é verdadeiro. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como cordeiro levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Olha para mim, deixa eu te mostrar, deixa eu te falar algo. Quando alguém levava um cordeiro para ser sacrificado, o sacerdote chegava e avaliava o cordeiro, o animal. Ele olhava se o animal não tinha mancha, não tinha defeito, porque o cordeiro tinha que ser sem mácula, sem defeito. O cordeiro tinha que ser perfeito. Isso no Antigo Testamento. Aí o sacerdote olhava para o cordeiro, examinava ele e falava, ok.
Quem levou o cordeiro, colocava a mão sobre a cabeça do cordeiro. E ele deveria degolar o cordeiro. Quando ele colocava a mão, toda a sua falha passava para o cordeiro perfeito. E toda a perfeição do cordeiro passava para ele. Foi isso que aconteceu com Jesus. Nesse texto que nós lemos, ele era o cordeiro perfeito. Todo o nosso defeito passou para ele. E toda a sua perfeição passou para nós. Que grandeza, irmãos, tem o Evangelho. Cada vez que eu conheço isso, que eu vou descobrindo, eu começo a amá-lo mais ainda. Ele não abriu, como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a sua boca. Verso 8. Por juízo opressor foi arrebatado de sua linhagem. Quem dela cogitou? Porquanto foi cortado da transgressão do meu povo, foi ele ferido. Designaram a sepultura com os perversos, presta atenção. Designaram-lhe a sepultura com os perversos, mas com o rico esteve na sua morte. Essa palavra morte, em uma versão no original, não é qualquer Bíblia, está escrito mortes. E na sua mortes, está no plural. Por que está no plural? Porque ele morreu no espírito e na carne. O pecado do homem afetou primeiro o que no homem? O espírito. O que é que morreu do homem? Então, para Jesus restaurar o nosso espírito, o que é que tinha que morrer nele? O espírito dele. Amém? Todavia, versículo 10. Todavia, ao Senhor agradou moê-lo, fazendo enfermar. Deus moeu ele, fazendo ele ficar enfermo. Por causa de quem, irmãos? Diga, por mim. Fazendo enfermar. Quando der ele a sua alma como oferta pelo pecado, verá a sua posteridade. Aqui está falando de você e de mim. Verá a sua posteridade, prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará. Ele, Jesus, verá o fruto do penoso trabalho da sua alma e ficará. Ele olha para você hoje e ele está dizendo: eu estou satisfeito. Será que você consegue ver isso, não? Ele olhando para você e dizendo: eu estou satisfeito pelo que eu fiz na cruz do Calvário. Nós estamos brincando de igreja, irmão. Nós estamos brincando de evangelho. Tem hora que dá vontade de colocar a viola na sacola, ir embora e falar: não vou sair mais de casa, não. Que loucura de amor é essa, irmãos? Ele fez isso para me melhorar? Para me virar um religioso? Agora eu sou crente. Mudei de religião. Você não mudou de religião, você mudou de vida, você nasceu de novo. Você tinha uma natureza de porco, agora você tem uma natureza de garça. Você era atraído pelo pecado, agora o pecado não faz mais parte da sua natureza. Não é que você não peca, porque você faz força para não pecar, é que você não presta mais para o pecado. Santidade não é a força que eu faço para não pecar. Santidade é que mesmo fazendo força eu não consigo mais. Por quê, irmãos? Eu nasci de novo. Eu tenho uma nova vida. Essa vida está no meu espírito, é a vida de Deus, é o zoe de Deus. É a realidade do mundo espiritual. Aí você vai lá em 1 João, vamos lá, gente, sem preguiça, vamos abrir Bíblia. 1 Pedro, 2 Pedro, 1 João, capítulo 4. Você diz: não, eu sou isso, eu sou aquilo, eu sou miserável, eu sou um pecador, eu sou não sei o quê, eu sou não sei o quê. Vamos ver o que ele diz. 1 João 4,17, acharam? Nisto é em nós aperfeiçoado o amor, para que no dia do juízo mantenhamos confiança, pois segundo ele é, nós seremos aonde? Lá no céu? Está dizendo: eu sou pecador. Ele está dizendo: você é igual a mim. Você diz: eu não presto para nada. Ele diz: como não? Você é igual a mim.
segundo Ele é, nós não seremos, nós somos. Você sabia disso, que você é como Ele é? A questão é, nós estamos vivendo como Ele é? Nosso comportamento é como o dele? O evangelho que a gente vive é uma vergonha, irmãos. A gente tem medo de macumba, irmão. Pode ver uma macumba na encruzilhada que passa para o outro lado. Misericórdia, Jesus. Você não sabe quem você é. Você é a casa de Deus. O Espírito de Deus habita em você. A realidade do Deus onisciente, onipresente, habita em você. É por isso que quando você abre a boca no mundo espiritual, o inferno tem que respeitar. Você está entendendo isso, irmãos? Eu estava pregando com um rapaz esses dias, em Caldas Novas. Esse rapaz estava ministrando no lugar, irmãos. Ele estava pregando no culto ao ar livre e ele começou a orar. Ouvido surdo, eu ordeno que você seja aberto. Ele estava numa praça ministrando. Na frente da praça passava como se fosse uma avenida como essa, com um farol. O ônibus parou no farol enquanto ele estava fazendo essa oração. Tinha um surdo dentro do ônibus, irmãos. O surdo estava com a cabeça no vidro assim, encostado assim. Na hora que ele abriu a boca lá fora, o surdo ouviu lá dentro do ônibus. Sabe o que ele disse? Eu não fiz nada, pastor. Não foi culpa minha. Foi Deus que fez. Eu simplesmente falei no mundo espiritual. E naquela hora estava passando um surdo. E o mundo espiritual estava sendo mudado. O surdo desceu do ônibus e foi lá. Quando você abre a boca no mundo espiritual, o mundo espiritual se move. Nós só precisamos abrir a boca de forma correta. Quem é que está abrindo a boca? É um pecador ou alguém que foi transformado? Porque se é um pecador, o mundo espiritual não ouve. Eu vou te provar isso já, fica tranquilo. Você está entendendo essa realidade da nova criação? Essa vida? Ei! Eu, Ricardo Costa, eu sou embaixador do reino. Eu sou uma autoridade legal. Diabo, eu cheguei. Pode ir embora. Em nome de Jesus. Essa é a verdade do Evangelho. Você não é mais vítima, você não é mais escravo, você não está mais aprisionado, você foi liberto, você foi transformado, você era escravo de Satanás, agora Deus te colocou acima dele, assentado nas regiões celestiais. Essa é a verdade do reino. Você deveria estar sorrindo, feliz. Tudo certo. Como assim está tudo certo? Eu estou acima de tudo que eu estou passando. Segunda Coríntios, volte para 2 Coríntios. Estamos indo para a reta final. Segunda Coríntios 5, versículo 17, um texto muito conhecido. Aí já que a gente está fazendo, irmão, a gente está fazendo o culto para tentar convencer Deus, ver se Ele abençoa a gente. Vamos ver se Ele abençoa. Quem sabe hoje Ele está bonzinho. Se Ele estiver bonzinho hoje, de bom humor, Ele vai liberar uma carrada de bênção aqui para nós. Aleluia. Nós não estamos aqui, irmão, para ver se Ele vai ficar bonzinho, derramar a bênção. Ele já derramou as bênçãos. Nós estamos aqui para adorá-lo na beleza da sua santidade. Obrigado, Senhor. Mas e as lutas? Existe. E as lágrimas? Existe, mas não estou nem aí. Eu passo por cima de todas elas. Isso é morrer, irmão. Crente não morre, ele só muda de endereço. Não morre um, irmão. Tira ele da terra, ele mora no céu. E se plantar na terra, nasce. Não planta essa turma. Não planta essa galera, porque eles nascem, irmão. Teve lugar que teve uns canibais que mataram um dos heróis da fé. Teve um avivamento lá. Enterraram o cara lá, irmão. Se chover, aí
nasce, irmão. Chamaram os netos deles, o rei das Ilhas Fiji. Olhe no YouTube, avivamento nas Ilhas Fiji. Olhe no YouTube, avivamento das Ilhas Fiji. O rei de lá mandou chamar os netos e pedir perdão por neto, porque os canibais mataram o avô. Irmãos, lugar onde o rio era sujo, a água é limpa, com peixe desse tamanho. Olhe no YouTube. Avivamento das Ilhas Fiji. Cacho de banana, irmão, desse tamanho. Quando o reino chega no lugar, ele não muda só pessoas, ele muda território. Por que o Romanos 8 diz que a criação aguarda a manifestação dos filhos? Quando uma igreja chega no lugar, vidas são salvas. Ponto. Quando o reino chega no lugar, o ambiente é mudado. O problema, irmão, é que nós estamos chegando como igreja, não como reino. Você está entendendo? Irmão, se o reino chegou ali, tem um terreno de macumba, acabou, irmão, faliu. Abriu concordata. O que é que você fez? Nada, irmão, só cheguei. Credo, pastor. Presta atenção. Não vai dar para a gente terminar isso. Quando Jesus chega em Gadara, presta atenção. Acho que é só em Marcos que fala desse jeito. Quando Jesus chega em Gadara, eu gosto muito dessa passagem. Porque eu vejo a humilhação de Satanás e eu amo quando ele é humilhado. Porque um dia ele nos humilhou. Eu vivi humilhado, cara. Eu dormia. Essa semana que eu estava pregando em Florianópolis, que o telhado foi levado, que eu falei para vocês ontem, por causa do vento, você sabe o que eu lembrei na hora? Que eu era jovem, adolescente, dormindo no barraco, quando em Campinas, São Paulo, o vento levou todo o telhado da minha casa, irmão, de madrugada. 3 crianças dormindo numa cama de casal, nós tivemos que dormir na casa do vizinho, porque a chuva levou todo o nosso telhado. Naquele dia eu tinha medo, mas agora, sabe, em Florianópolis, eu falei, e aí, gente? O que a gente vai fazer? Ele me humilhou muito, e quando eu vejo Jesus humilhando ele, falei isso, Jesus. Ele acabou com a sua vida. Ele acabou com a vida dos meus pais. Ele fez do meu pai um alcoólatra. Você está entendendo isso? Quando Jesus chega em Gadara, tinha um homem lá, um endemoniado de Gadara, que ninguém segurava aquele homem. Ele vivia nos sepulcros, prendiam ele, ninguém segurava. Quando Jesus só pisa, irmão, porque não era Jesus só chegando, era o reino chegando. A palavra reino significa Basileia. Você sabe o que é Basileia? É um país pequenininho. Estude no Google. Basileia é a sede dos bancos centrais no Brasil. Basileia, cidadezinha pequenininha. Todas as leis do Banco Central do mundo inteiro saem de Basileia. Reino. Quando Jesus pisou, não era só Jesus pisando, era o reino. Quando eu falo de Jesus, eu estou falando de você. Porque segundo Ele é, nós somos. Nós não sabemos quem nós somos, nós estamos brincando aqui, irmão. Nós estamos ensaiando para ser igreja. E o demoniado saiu de lá, irmão. Jesus não fez nenhum culto, irmão, de libertação, não fez sal grosso, não fez nada, irmão. Jesus só pisou, o demoniado saiu lá do sepulcro. E quando ele chegou, ele diz, o que temos nós contigo, Filho do Deus Altíssimo? Vieste nos atormentar. Aí eu amo quando o diabo fala isso. Vieste nos atormentar antes do tempo. Eu achava que o atormentador era só ele, irmão. E aí eu entendo que nós somos libertos do atormentador para ser um tormento na vida dele. Quando você não conhecia Jesus, o diabo te atormentava. Depois que você conheceu e está nascendo de novo uma nova vida, você é um tormento na vida dele. Como diz Leonardo Ravenhill no livro Porque Está no Pleno Avivamento, todo homem, toda mulher deve ser conhecido pelo menos em 2 lugares, no céu e no inferno. Ah, vou te matar. Faz favor, me manda para casa hoje. Vamos. Você vai me matar, eu vou para o céu agorinha. Vamos. Ele me disse isso, entrando no avião, eu vou derrubar. Eu falei, faz favor. Eu volto para casa ainda hoje, irmãos. Estou nem aí. E sua mulher e sua filha? Deus cuida delas. Nós somos igual árvore, irmão. Tem que morrer de pé, não cai não. Vamos, diabo, o que você quer fazer? Eu vou acabar, vou te matar. Se você me matar, eu volto para casa ainda hoje. Você é doido, mas não é burro, diabo. Vamos lá. Nós não sabemos a quem nós servimos, irmãos.
O sangue de Jesus está sobre a nossa vida. A vida de Deus está em nós. Eu não gosto dessa religião que faz a gente pidoncho. Lá no Nordeste chama pidoncho, aqui chama pedinte. Você é filho. Sobre a sua vida tem o sobrenome de Deus. O Evangelho não é uma religião de gente alienada. O Evangelho é um novo nascimento, uma nova vida, uma nova natureza. Povo que foi transformado e que não para diante das adversidades. Aí você fala isso que você não sabe o que eu estou passando. Você também não sabe o que eu estou passando. A cruz dos outros é de isopor, a nossa é de peroba, né? Tudo dos outros é mais leve, né? Não posso ficar. É uma ira que vem assim, irmão. Eu não estou nervoso, não. É que eu amo tudo isso, sabe? Gente, pessoas importantes, queridos. Você não sabe o que eu passei na minha vida. E eu não falo isso com ofensa, porque eu sou livre, irmãos. Presta atenção, eu ia visitar minha mãe. Ela tinha mal de Alzheimer. Um dia eu cheguei no quintal, que ela morava com meu irmão. Eu cuidei do meu pai, que era paralítico, que a bebida colocou ele paralítico. Eu cuidei dele até falecer. A minha mãe ficou com meu irmão. Meu pai aceitou Jesus 8 dias antes de falecer. Minha mãe, depois que meu pai morreu, que a minha mãe ia começar a ter uma vida boa com a aposentadoria dele, que era pouquinho, mas ela trabalhava, dava para sustentar ela. Ela teve mal de Alzheimer. Um dia eu cheguei para visitá-la na casa do meu irmão. Ela estava nua no quintal, comendo coisa do lixo. Vocês não sabem o que é isso. Talvez vocês saibam. Você vê sua mãe nua no quintal. Ela tomava detergente. Eu entrei no meu carro. Escute, eu fiz libertação com a minha mãe, eu pus a mão na cabeça dela. Eu orei de tudo quanto é jeito, eu fiz tudo que eu tinha que fazer. Por que ela não foi curada? Eu não sei, irmãos, eu não tenho resposta para tudo. Mas isso não muda o Deus que eu sirvo. Isso não muda a palavra. Eu entrei no meu carro voltando para casa, irmãos. Parecia que o diabo estava sentado no banco do passageiro e ele dizia assim: você ora por tanta gente, cuida de tanta gente, que não consegue curar sua mãe. Eu enxuguei as lágrimas. Eu disse: diabo, deixa eu te falar uma coisa. Eu posso não curar minha mãe e ela morrer assim. Mas eu tenho uma guerra travada com você para toda a vida. Eu vou arrancar gente das suas mãos. Passado uns dias, levamos minha mãe na nossa igreja, na hora do culto, eu estava pregando. Ela já nem assinava mais o nome, irmãos. Eu estava pregando na hora que eu fiz o apelo, quem queria aceitar Jesus. Ela falou para André, minha esposa: eu quero aceitar Jesus. A André perguntou para ela: a senhora sabe o que é isso? Ela falou: não é bom? A André falou: é maravilhoso. Ela falou: então eu quero. Você pode ter afetado o corpo dela, mas eu vou encontrar com ela. Você pode ter afetado o meu corpo, o corpo do meu pai, mas eu vou encontrar, irmãos. Você não sabe, eu estava falando para o irmão ali, eu tenho vontade de comprar uma chacrinha, irmãos. Criar porco, galinha, meus passarinhos. Eu tenho vontade de acordar de manhã, tirar o leite. Tem uma vaquinha só para tirar leite, irmão. Pensa num sonho assim. Sabe quando é que eu vou realizar ele? Nunca. Eu tô certo disso. Talvez quem sabe eu compre e coloque alguém para cuidar, de vez em quando eu vou lá. Porque, irmãos, eu não vou morrer, eu vou terminar, eu vou até gastar. Sabe quando você usa o pneu do carro até gastar? Ele está liso igual a careca do Bolinha, lixando para pintar. Eu vou até o fim. Eu vou até o fim. Não vou me aposentar. Ministerialmente, não. Não vou parar. Não vou morrer de doença. Como assim? Cada um morra do jeito que quiser, não se intrometa na minha morte. Não vou morrer de doença. Eu estou orando por isso há anos. Eu não vou morrer de doença, eu não vou perder a voz, eu não vou perder a audição, eu não vou perder a visão. Há uns anos atrás o médico falou que você precisa usar óculos. Eu fui usar, e por causa de computador e muita leitura. Até um dia eu falei de Jesus, não usava óculos, está aqui. Eu não vou usar, não condeno ninguém, pelo amor de Deus, estou falando de mim.
Eu estou aqui zerado. Hoje eu estava no computador, deixa eu ver se a vista está boa. Não tem condenação, irmãos. Não estou falando de condenação, estou falando que cada um vive na dimensão que crê. Eu não vou perder a visão. Eu vou morrer na guerra. Mexendo com pessoas, igual estou mexendo com alguns de vocês. Não estou mexendo com todos aqui não, mas com alguns, dizendo, então onde esse cara tira esse negócio, eu quero esse trem. E a hora que eu estou pregando, algumas pessoas estão pensando assim, cara chato. Dá uma raiva dele porque ele mexe comigo. Eu não queria que ele mexa. Mas essa é a ideia, irmão. Você muda de vida nem que for por raiva. Eu não vou ficar mais do mesmo jeito. Você está entendendo isso? Ele morreu por mim. Aí eu chego nos lugares, as pessoas dizem, pastor, eu queria amar Jesus igual você ama. Eu falei, eu amo Jesus, irmão. Você é louco por ele? Não, ele é louco por mim. Eu nunca coloquei uma cruz e andei pelado. Ele pegou uma cruz e ficou pelado na rua, na via dolorosa por causa de mim. A igreja católica colocou uma fraldinha nele, mas ele não tem fralda, ele estava nu. Aquela era a minha vergonha, que ele assumiu no meu lugar. Como que eu não posso todos os dias me prostrar e dizer, eu te amo, meu amado, tu és a minha vida. Se eu tiver que acordar e dormir, que seja para ti, Senhor. Eu quero fazer valer a pena o penoso trabalho dele. Eu quero que ele olhe para mim e diga, esse menino é doidinho, mas eu estou satisfeito com ele. Para que crente normal frequentar uma igreja aí, domingo, voltar para casa, volta de novo. Ai, que luta, volta de novo. Irmão, isso não é vida. Vida cristã é vida dinâmica. Encontrou alguém na rua, põe a mão, ora, e pai. Isso é o evangelho, irmãos. A gente precisa aprender a sorrir. Deus está me ensinando a sorrir, irmão, sabia? Depois de velho. Irmãos, pregador com cara feia, irmão, vai resolver tua alma, depois você prega. Ninguém merece pregador com cara feia, aprende a rir, irmão. Está tudo bem, tudo resolvido. Pregador mal-humorado, irmãos. Não, se você estiver irritado, que seja de paixão, de amor. Evangelho é boas novas. Jesus ama pessoas. Ele não está maltratando gente. Quem maltrata pessoas é o diabo. Ele não está maltratando ninguém, cara. E alguém que morreu por você não vai maltratar você. Deixa eu terminar isso aqui, gente. Já deu 10 horas. Jesus da minha alma. Último versículo, eu não vou ler o restante não, só o último versículo. 2 Coríntios 5,17, ok? Vou tomar mais uma dose. Diz assim, e assim, se alguém está em Cristo, tem uma vírgula aí, não tem? Alguém está em Cristo aqui? Ok. Assim, se alguém está em Cristo, vírgula, respeite as vírgulas quando você estiver lendo. Faz toda a diferença. Assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. Diga comigo, nova criatura. Ok. As coisas antigas já passaram, e eis que se fizeram novas. Eu vou fechar a Bíblia, para mim não ler mais. Eu vou só falar para você o que significa a palavra nova. Eu tinha um monte de texto aqui, irmão, mas eu tenho que parar. A palavra nova, nesse texto, significa, no original, no grego, é kainos. K-A-I-N-O-S. Kainos. Ok? Nova. Quando ele está falando, se alguém está em Cristo, você está em Cristo? Nova. Kainos. O que é que significa kainos, pastor? O que é nova? Vamos lá. Nova. O primeiro significado dela é novo. Segundo, recentemente feito. Uau. Quem está em Cristo é recentemente feito. Como é que você foi recentemente feito e foi feito pecador? Recentemente feito. Outro, fresco, fresquinho. Quer tomar um café? Está fresquinho, acabei de fazer agora. Quem está em Cristo é fresquinho. Uau, irmãos. Fresquinho. Recente. Quem está em Cristo é recente. Olha o que diz. Não usado. Quem está em Cristo nunca foi usado pelo diabo. Não usado. Não surrado. Olha o que diz. Sem precedente. Quem está em Cristo não tem precedente. Ah, irmão, você devia dar um sorriso e falar, uau. O que é precedente, irmãos? Coisas anteriores, não tem precedente
nenhum. Irmãos, quem está em Cristo não tem passado em Deus. Eu estou pegando só uma palavra nova, sem precedente, incomum, desconhecido. Se alguém está em Cristo, não tem precedente. É incomum, é desconhecido. Aí o diabo chega e diz: ô Deus, ele diz, fala capeta. O Ricardo, ele fez isso. Deus olha e fala assim: ele nasceu aqui agora, não conheço nada disso aí dele não. O que a Bíblia diz? Os teus pecados não me lembrarei mais. O diabo ainda está usando o teu passado. Eu sou novo, irmão, você é uma nova criatura. Deus, deixa eu te falar, vou terminar aqui. Deus não conhece você fora de Cristo. Você não existe. Quando você está em Cristo, você nunca existiu fora de Cristo. Se você está em Cristo, você nunca existiu fora de Cristo. Não tem passado. Ele só conheceu você a partir desse novo nascimento. É uma vida nova, é uma nova vida, uma nova natureza. Eu nasci de novo, eu fui feito de novo. Eu não tenho precedente, eu não tenho passado, eu não tenho nada. Quem tem o meu passado é o diabo, é só isso que ele tem. Porque ele não tem mais nada de mim, ele não tem mais nada de você. Se alegre, sorria, você é novo. Não, é que eu sempre fui assim. Você foi assim, não é mais assim. A tua nova vida parte daqui agora, ó. Daqui, aqui. Essa é o seu manual de fábrica. O produto é você, usando no bom sentido a palavra produto. E aqui mostra como você funciona bem. Eu preciso parar, querido. Você está entendendo isso? Eu não vim aqui contar uma história para você, eu vim falar de você. Dessa verdade. Sabe o que é, pastor? É porque você não sabe quem você é. É que nós nos tornamos vítimas da circunstância. Nós olhamos para Deus como se Ele fosse um Senhor, dizendo: sofra, miseráveis pecadores. Um velho mal-humorado com cabelo branco, com um porrete na mão, pronto para bater na nossa cabeça assim que a gente cometeu uma falha. Seu pecador miserável, tome. Não, esse não é o meu pai. Esse não é o seu pai. Ele te ama. Ele me ama como nunca ninguém jamais me amou. Ele fez por mim o que nunca ninguém jamais faria. A minha vida é dele. Cada pulsar do meu coração é dele. E quando esse coração parar de pulsar, eu ainda viverei com ele. Ele não está punindo você porque ele puniu Jesus. Mas foi injusto eu passar por algo através de Adão. Mas também não foi justo Jesus ter morrido para o seu lugar. Se foi injusto nós termos herdado uma herança pecaminosa, também não é justo que Jesus tenha morrido no nosso lugar. Então se foi injusto lá, foi injusto aqui também. Escute, queridos, se nós começarmos a agradecer a Deus pelo amor dele. Obrigado, Pai, o Senhor me ama. Eu tenho feito isso todos os dias. No meio da situação, obrigado, Pai, o Senhor me ama. O amor vai tirando todo medo. Não há por que ter medo em nenhuma área da sua vida. Deus te ama. O medo só está numa área onde onde não tivemos a revelação do amor de Deus. Está numa crise financeira. Deus me ama. Papai me ama. Eu chamo ele de Deus, mas a maioria das vezes hoje eu chamo ele de Abba. Paizinho, porque é isso que ele é. Ele é Deus, mas é o meu pai. Eu estava estudando, queridos, sobre a criação. Eu já falei para vocês que o que eu mais gosto de estudar é Gênesis 1 e 2. Eu estava estudando quando Deus soprou, capítulo 2. Quando Deus soprou nas narinas do homem. A palavra soprou no hebraico. Porque o Antigo Testamento está no hebraico. E o Novo está no grego. E presta atenção nisso, irmãos. Presta atenção.
Que pai maravilhoso. Fica olhando como é que você nasceu. Porque quando Adão nasceu, nós estávamos nascendo, amém? Quando Deus soprou, a palavra ali no hebraico é napash. Sabe o que significa? Tem vários significados a palavra napash. Mas um deles, sabe o que significa? Beijo. Cheiro. Eu gosto da palavra cheiro, porque lá no Nordeste a gente fala, dá um cheiro. Estava o boneco assim em pé. Aí tem napash. A palavra narina, no original é APH, significa face. Soma as duas coisas. O homem estava lá assim. Dá licença, Valdemar. Deus chegou perto dele e fez assim. Quando ele abriu o olho, Rafael, a boca de Deus estava nele. Você veio à vida através de um beijo. Passado anos, o capeta, que é sem vergonha, usou Judas. E como é que foi que Judas traiu Jesus? Diabo, é como se o diabo estivesse falando, o homem veio à vida através de um beijo, mas ele vai ser traído através de outro. Como é que ele não me ama? Ele me deu um beijo. Uma mulher, você já foi acordada com um beijo? Ah, irmãos, imagine o homem vindo à vida. Abriu os olhos, na frente dele estava a face de Deus. O dia que eu estudei isso, irmão, eu estava à noite em casa, eu fiquei gritando dentro de casa. Doido, ele me deu um beijo, ele me deu um beijo, ele me deu um beijo, ele me deu um beijo. Nunca duvide do amor dele por você. Nunca duvide do amor dele por você. Ele é louco por você. Ele é louco por você. Ele está dizendo, eu tenho tudo, mas eu quero você. Irmãos, eu fico pensando no jardim do Éden, Deus é onisciente, irmãos, por que Deus está gritando, Adão, cadê você? Eu vim aqui só para te ver. Por que ele está gritando se ele sabe onde é que Adão estava, irmãos? É porque ali não tinha um Deus onisciente. Ali tinha um pai desesperado dizendo, meu filho, cadê você? Porque eu entendo que Deus não quer se relacionar conosco através do poder. Ainda que Ele é poderoso, Ele não tem poder, Ele é. Ele quer se relacionar com você através do amor. O melhor de Deus é o amor dEle. A gente quer o poder para Ele resolver os nossos problemas. Mas quem conhece o amor dEle, irmãos, descansa dos problemas. Por favor, vamos colocar de pé, senão eu não termino. Aí o pessoal fala que pregar cansa, irmãos. Eu me divirto enquanto eu prego. Trabalho enquanto eu pego avião, viajando. Aí cansa, irmão. Mas pregar não. Cansa falar de quem você ama, irmão? De quem ama você? A gente fala de noite, irmão. Tem 66 livros aqui pra gente falar. Eu não sei nem como terminar esse negócio aqui, irmão. Eu não sei como orar, eu não sei como fazer nada. Toca alguma coisa aí, atirei o pau no gato, alguma coisa. Ainda quer tirar o pau no gato é pecado. Fecha os olhos, irmão. Agradeça a Ele pelo amor que Ele tem por você. Agradeça a Ele pela nova vida, pela nova natureza. Diga a Ele obrigado pelo teu amor, obrigado. Peça para Ele, Senhor, perdão por quantas vezes eu duvidei do teu amor. Quantas vezes eu disse que eu estava sozinho. Quantas vezes eu me senti sozinho. Quando na verdade o Senhor nunca me abandonou. O Senhor me ama. O teu amor vai além das minhas falhas. O teu amor vai além dos meus acertos. O teu amor é maior do que tudo.
Obrigado pelo teu cuidado. Eu posso deitar, nós podemos deitar e nos levantar todos os dias, confiante no amor de Deus, que por mais que a terra pareça que está uma bagunça, uma desordem, nós temos o Abba Pai que nos ama, que cuida de nós, que se preocupa conosco. Senhor, eu quero te agradecer por essa noite. Eu quero te agradecer pela noite de ontem, pelas pessoas que estão aqui. Senhor, a minha intenção não foi em momento algum trazer conhecimento, mas manifestar o teu amor, a tua graça, a tua bondade. Que nós possamos sair daqui conscientes, Senhor amado, cientes dessa verdade, que o Senhor nos ama, que Jesus morreu espiritualmente e fisicamente para assumir os nossos lugares. E nós estamos em Ti guardados, protegidos, Senhor, acima de toda e qualquer circunstância, Senhor. Nós te adoramos. Vamos aplaudir Jesus.